banda, fica só os músicos, instrumental, o vocal pode descer. Glória a Deus, quebraram tudo hoje, que unção, que maravilha. Amém, gente? Inclusive, eu estou achando que nós escolhemos o dia errado para fazer a gravação da canção do Miqueias, né, a Arca da Presença, porque esses dias está muito quente, hoje mesmo, Senhor amado, muito quente. Eu acho que a gente tinha que ter gravado hoje fornalha, tem mais a ver, né, fogo com calor. Mas não, faz sentido gravar a Arca da Presença também. Sabe por quê? Essa música dá ênfase à presença dele. E a Bíblia diz que Ele, o nosso Deus, é fogo consumidor. Então é normal que onde Ele se manifesta tenha um calor, porque Ele é fogo. E por isso que algumas pessoas não podem receber da presença, porque Ele é fogo. E fogo, quando encontra carne, queima a carne. E Deus não é irresponsável. Deus não vai entregar coisas a você que você ainda não tem a estrutura para receber. Porque ao invés de abençoar, a bênção pode se converter em maldição quando alguém não está preparado para receber da porção dele. Então nessa noite Ele vai preparar cada um de nós, inclusive essa palavra falou comigo. Ele vai preparar cada um de nós para que possamos estar estruturados, para que Deus não venha se reservar, mas que Ele derrame tudo o que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu quero começar já aqui com o texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar, te agradecemos pela tua palavra, e agora nós queremos abrir o nosso coração, nossa mente, nosso espírito, para que recebendo a tua palavra nós possamos ser também transformados por ela, que toda mente seja levada cativa a Cristo. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Olha só, gente, o que nós acabamos de ler: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Sabe, o problema é que muitas vezes nós nos deparamos com a palavra de Deus e nós nos limitamos à letra, nós nos limitamos à superfície. Mas se tem uma coisa que pode abençoar a sua vida, fazendo com que você venha andar de glória em glória, é você mergulhar na palavra. Já foi comprovado cientificamente que a leitura da Bíblia é benéfica para o cérebro, para o corpo, ela te livra de vícios. Agora, quando você pula a letra e você consegue acessar a dimensão do Espírito, essa palavra é vida, e ela vem ao encontro do teu coração e transforma você. Uma mudança que vai fazendo com que cada dia que passa você se torne irreconhecível, a ponto das pessoas te olharem e dizerem: sério que você é aquele cara de um ano atrás? Sério que você é a guria de um ano atrás? Porque não parece. É impossível você estar inserido no ambiente da presença, é impossível você ter contato com a presença e essa presença não moldar a tua forma de pensar, a tua forma de ser. Essa presença te convence das coisas. Não precisa um pastor ficar aqui dando microfonada em você, porque se você não for tocado pelo Espírito, as minhas palavras são vãs. Mas eu estou aqui nessa noite para compartilhar o Evangelho, e o Evangelho é poder de Deus para alcançar você, mudar a tua história. Essa noite é uma noite onde você
vai desbloquear. Preste atenção, isso é para quem crê. Se você veio passear nessa noite, ok, o importante que você está aqui já é bom. Mas se você veio porque você tem interesse em mergulhar no que Deus está fazendo, essa é uma noite onde Deus vai desbloquear o potencial que existe em você. Porque, não sei se eu posso falar isso. Posso falar, Tuto? Posso falar? Nós não brigamos com o inimigo que nós precisamos vencê-lo. Ele já foi vencido lá na cruz, exposto à vergonha. O inimigo que nós temos que enfrentar já está derrotado. É por isso que diz: sobre todas estas coisas sois mais que vencedores. Porque Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o diabo, e está escrito que ele está debaixo dos pés da igreja. Agora, calma aí, eu acabei de dizer que o inimigo que nós temos que lutar já foi vencido por Jesus. Por que é que ele consegue derrotar muitos cristãos? Não faz sentido, pastor. Como que ele já foi vencido e mesmo assim nos dias atuais ele continua derrubando e tirando pessoas da presença, arrancando as pessoas da igreja? Como que ele consegue se ele já foi derrotado? É que ele usa a sua própria força contra você mesmo. O diabo luta judô. Qual que é a moral do judô? Usar a força do oponente contra ele mesmo. O diabo usa o potencial que você tem contra você mesmo, e assim ele te diminui, assim ele te paralisa, assim ele impede você de acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós estamos lendo aqui que nós podemos ter em nós a natureza divina. O Evangelho não nos foi dado para que venhamos viver meramente de forma natural. Se fosse para viver de forma natural, não precisaria Jesus ter vindo, não precisaria do Espírito Santo. Se fosse na força da minha carne, no meu próprio intelecto. O Evangelho não foi nos dado para que possamos viver de forma natural. Nós temos a participação com Deus. Deus habita em nós. Portanto, o Evangelho que nós vivemos não pode de forma alguma ser natural, porque se nós estamos crendo que Ele habita em nós, que temos o Espírito Santo, a nossa vida precisa ter o reflexo da essência, da natureza de Deus. E deixa eu falar uma coisa: a presença de Deus carrega felicidade, a presença de Deus carrega amor, a presença de Deus carrega prosperidade, governo, cura. Significa que se essa presença, se essa natureza celestial está dentro de você, quando você se move, você tem que manifestar esse amor. Quando você se move, você tem que manifestar as curas, os milagres, o governo, a autoridade, a santidade, porque santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. A natureza divina em nós é para que possamos ser como Ele é. Ah, pastor, como assim ser como Deus é? É possível isso? Sim. Jesus disse assim, queridos, eu vos dei o exemplo para que vocês façam aquilo que eu fiz. Significa que tudo que Jesus fez, Ele deixou de exemplo para que eu e você possamos fazer também. Deixa eu te perguntar, Jesus se moveu aqui na terra de forma natural? Não, Ele foi sobrenatural. Então Ele está dizendo, assim como eu fui sobrenatural, eu deixei o exemplo para vocês, para que vocês também possam ser homens e mulheres que se movem no sobrenatural. A natureza de Deus está inserida em você. Preste atenção, por favor, não se limite à superfície. Não tenha isso como uma informação. Deixa isso entrar no seu espírito como uma revelação de que a natureza de Deus está dentro de você. Quando você se move, é como se o céu estivesse acompanhando você. E essa realidade do céu, ela toca vidas, abençoa pessoas. Essa realidade dos céus é proteção para você. Mas ao mesmo tempo que ela te protege, te favorece, te provê, ela te capacita para que você seja bênção na vida de outros. Sabe, o Evangelho não tem a ver com eu ser abençoado e ponto. O Evangelho, ele consiste no seguinte: eu tenho um encontro com o Salvador, Ele transforma a minha vida.
agora eu vou encontrar outros para que Ele transforme também, assim como Ele me encontrou. O Evangelho é uma vida de serviço, é uma vida de comunicação, é uma vida de contato, mas não é um contato sobrenatural. Sabe, eu já vi testemunhos de alguém que chegou na igreja todo arrebentado, com a vida destruída, e não é que ele recebeu uma pregação, não é que ele recebeu uma profecia, eu ia falar profetada, né? Ele recebeu um abraço, mas quem abraçou estava cheio do Espírito Santo, e esse abraço curou, esse abraço transformou. Eu quero te dizer que não precisa necessariamente você ser aquele que melhor prega, aquele que melhor fala, aquele mais inteligente, mais capacitado. Você tem que ser o mais cheio, porque se você ser cheio, é o suficiente para Deus mover céus e terra e fazer com que a sua vida não seja em vão, mas que marque a sua geração, marque a sua história. A presença de Deus está em nós, participamos da natureza de Deus. Eu estou na mesma questão do apóstolo na última mensagem. Ele estava com um raciocínio, com uma revelação, e ele estava tentando transmitir para a igreja, e eu não sei se eu estou conseguindo transmitir essa profundidade do que nós lemos, a natureza de Deus em nós. O que você pode fazer? Sabe, a Bíblia fala de um homem chamado Moisés. Quem conheceu Moisés? Amém, então você está lendo a Bíblia. Moisés é bem famoso, bem popular na história bíblica. E ele foi alguém que se moveu de forma poderosa. Ele viu grandes milagres, ele viu os moveres de Deus, ele viu coisas tremendas. Só que Moisés não era habitado pela presença. Porque na época de Moisés, Deus falou assim: Moisés, construa uma caixa de madeira de acácia, revista ela de ouro, por dentro e por fora. Deus deu algumas instruções, e Deus disse: no Santíssimo Lugar, sobre o propiciatório, na Arca da Aliança, eu vou manifestar a minha presença. No Antigo Testamento, Deus manifestava a presença dele numa caixinha de madeira, porque não tinha homem capaz de receber a presença. Só que mesmo Moisés não sendo habitado, olha a história desse homem, tudo que ele fez, tudo que ele viveu, tudo que os olhos dele puderam contemplar, Deus fazendo, montanha tremendo, fogo, o mar se abrindo, tantas coisas. E esse homem não teve a experiência, o privilégio que nós temos hoje, de ter Deus habitando. Mas olha que curioso, mesmo sendo um homem que não era habitado, era apenas visitado, viveu grandes coisas. Aí imagina eu e você, que estamos agora no que a Bíblia diz, ministério da nova aliança. O Antigo Testamento a Bíblia chama de ministério da morte gravado em pedras. O Novo Testamento, o momento em que eu e você estamos vivendo, é a nova aliança. E a Bíblia diz: se o ministério da morte gravado em pedras foi tão poderoso, carregou uma glória, quanto mais agora vocês que são habitados pelo Espírito Santo, vocês que estão nessa nova aliança, através de Jesus Cristo, o que será que vocês podem fazer? Meu Deus, aleluia! Ei, a Bíblia diz que a glória de Moisés era transitória. Ele descia do Sinai, estava com seu rosto resplandecendo a glória de Deus, mas ela ia se esmaecendo pouco a pouco, até que ela desaparecia, porque era uma glória transitória. Hoje eu e você temos acesso a uma glória permanente, a um lugar de habitação, não é lugar de visita. A glória não é lugar para visitar, é lugar para morar, para habitar. Meu Deus, eu creio que Deus vai fazer algo aqui. Só eu e Deus e a minha esposa sabem o que eu passei hoje. Eu me senti lá em Marcos 4, quando o barquinho ameaça afundar. Eu mandei mensagem para ela, falei: eu não vou conseguir comparecer, não vai dar de eu estar presente. Mas aí ao mesmo tempo falei: diabo desgraçado. A experiência de ministério faz com que a gente entenda o seguinte:
Sempre que você está indo a algum lugar, você tem um destino, e no meio do caminho o diabo começa a querer tentar você, te incomodar, é porque ele sabe que quando chegar Marcos 5, vai ter endemoniado de Gadara lá para você libertar. Então antes de você acessar a libertação, ele vai tentar parar você, mas não conseguiu. Ó, eu estou aqui, aleluia, aleluia. O que me leva a acreditar que Deus tem algo para fazer nessa noite. Deus tem algo para derramar nessa noite. Se você estiver aqui, ó, pegando o fio da meada, se você estiver atento, cara, a tua vida vai virar de ponta cabeça, no bom sentido, porque Deus vai destravar. Foi essa palavra que Ele deixou no meu coração. Deus vai destravar o potencial que Ele deixou em você. Esse potencial da natureza divina que você não está conseguindo acessar, viver, Ele vai desbloquear nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio nisso, sabe? Vamos ler um texto lá em Deuteronômio 32:11. Deuteronômio 32:11. Tinha um irmãozinho que falava Deuteronômio. Vamos lá. Diz assim: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Eu não sei se você já fez essa pergunta para alguém. É meio infantil, mas eu gosto de fazer. Tipo, se você fosse um bichinho, um animal, qual animal você seria? Né? E eu falo muito com a pastora, apesar que é óbvio qual que ela seria, né? Uma gatinha, né? Mas eu sempre falo, quando alguém me pergunta, a maioria diz que seria um leão e tudo mais, eu seria uma águia. Eu me identifico com a águia. E Deus deixa algumas figuras na Bíblia para que, com esses exemplos, essas figuras, a gente possa aprender e entender a mensagem que Ele quer transmitir. Aqui Ele está falando da águia, sabe? E a águia, cara, por incrível que pareça, no meio gospel da galera que prega, os pregadores, é onde eles mais inventam mentiras sobre a águia. Falam umas coisas que ferem a ciência, né? Por exemplo, que a águia vai e fica batendo com o bico até rachar, e não acontece isso. O povo firula para deixar, né, legal a mensagem. E fala que coloca espinho e como é que chama o filhote de águia? O filhotinho no ninho começa a ser incomodado e aí ele se joga. Mas não é verdade. A maneira com que a águia estimula a natureza do filhotinho, que eu não sei o nome, como que chama? É estranho. Acontece uma coisa: a águia, quando ela vai construir o seu ninho, isso é verdade, ela coloca num lugar muito alto, geralmente numa montanha, numa árvore elevada, e ali ela tem o seu filhote. Só que esse filhote, ele não pode ficar para sempre no ninho, recebendo alimento sem esforço, no conforto. Chega um momento em que esse filhote, ele precisa despontar para viver a sua natureza. Qual é a natureza da águia? Voar. Ela voa, ela não anda. Você já ouviu os coaches dizendo: águia tem que andar com águia? Desde quando a águia anda? A águia voa. E águia é solitária, então você não vê águia com águia. A águia é solitária. Então você vê que o pessoal firula muito. Enfim, chega um momento em que a águia precisa fazer com que o seu filhote viva os seus instintos. Então ela começa a reduzir a alimentação. A alimentação já não é mais tão frequente. Essa alimentação aparece vez ou outra. E acontece algo muito interessante, que quando o filhote está no ninho e a águia está querendo que esse filhote voe, a águia então começa a voar bem perto do ninho, bem próximo, para que o filhote veja. Para que o filhote o quê? Veja, tenha o exemplo. Aí sim, se ela percebe que, mesmo com pouca alimentação, mesmo ali dando exemplo, estimulando o instinto do filhote, o filhote não tem uma iniciativa, aí ela pega o filhote e joga ele. Joga, e aquele filhote vai caindo. Na maioria das vezes, eles voam. Se eles não conseguirem voar, elas estão ali naquele rasante, pegam o filhote, sobem novamente e soltam, até o bichinho voar, porque
é a sua natureza, é o seu instinto. Só que esse filhote ele só consegue voar e se tornar uma águia porque ele sai do conforto, porque ele sai do lugar cômodo e ele vai para o desafio. Para você viver a realidade dos céus, com certeza, na zona de conforto, na área cômoda, você não vai conseguir. Para você acessar a presença na profundidade e viver a natureza de Deus em você, você vai ter que sair do ninho, você vai ter que sair do conforto, você vai ter que sair daquele lugarzinho onde você fica ali bem confortável, comendo traquinas, tomando um suquinho, sabe? Onde você fica ali maratonando a série, onde você negligencia o chamado do Espírito Santo para o secreto. Isso é sair do ninho, é sair do conforto. É muito confortável, gente, é verdade, é muito confortável. Por exemplo, no sábado à noite estar em casa assistindo um filme. Ontem eu aluguei o Godzilla e o King Kong para assistir. Aí quando aluga tem acho que 48 horas ou 72 horas para assistir. E aí começou a acontecer um monte de coisa. Eu não consegui assistir ainda. Mas pensa que gostosinho ficar agora, sábado à noite, ar-condicionado ligado, assistindo um King Kong. Da hora, meu, confortável. Mas naquele conforto eu não viveria o que eu vou viver nessa noite, o que vamos viver nessa noite. Sabe por quê? O que a águia faz, cara, de voar ali perto do filhote para estimular, para dar o exemplo, por incrível que pareça, me lembra de Jesus, quando ele está lá caminhando sobre as águas. Ei, eu vou te falar uma coisa e se você quiser, você guarda pro resto da sua vida. Tudo que Jesus te mostra, tudo que Jesus permite ver você, aliás, vê-lo fazer, não é porque Ele quer que você saiba. O que Jesus permite que você veja não é para que você tenha uma informação, não é para você ver, é para você fazer. Então quando Jesus está ali caminhando sobre as águas, não é que Ele queria dar essa informação para os discípulos: olhem como eu sei caminhar sobre as águas. Não, Ele estava dizendo assim: ó, o que eu estou mostrando para vocês, galera, não é só para vocês verem, não é uma informação que eu quero que vocês tenham, quero que vocês façam. Assim como eu estou andando é possível. Tanto é que Pedro andou, não andou? Pedro andou porque Pedro decidiu sair do ninho, Pedro decidiu sair do conforto. E ele viveu um milagre que os outros discípulos não viveram, porque ele foi o único que decidiu sair do conforto, ousar a sua fé e viver um milagre sobrenatural. Aleluia! Foi o único que saiu da zona de conforto. É confortável, gente, é seguro, barquinho. Mas ele viu Jesus fazendo e ele entendeu a mensagem. Jesus era ligeiro, aliás, Pedro era ligeiro. Ele tinha revelações que o povo ficava ali panguando e ele já estava acessando tudo no Espírito. E ele entendeu: Jesus não está andando porque Ele quer que eu faça também. Ele está me dando o exemplo. E ele viveu o sobrenatural. Quanto mais você se expõe ao risco, quanto mais você ousa e arrisca, quanto mais você se joga do precipício ali, exemplo da águia, viu? Não é, agora eu vou subir a montanha e vou me jogar e... Não é nesse sentido, pelo amor de Deus. É no sentido de você arriscar mesmo, ser dependente 100%. Tipo assim, aquele filhote, se ele não voa e a mãe não aparece, imagina. Ei, uma águia cuida do seu filhote. A Bíblia diz assim, ó, se uma mãe, ainda que ela se esqueça do seu filho, o Senhor, porém, jamais vai se esquecer. Jamais. E eu nunca vi alguém que ousou a fé, que arriscou e não viu o milagre acontecer. Porque sempre que você arrisca, sempre que você ousa, você sai do conforto, você já não controla mais, você já não tem mais governo, você se torna dependente de Deus. Então ou Ele aparece ou Ele aparece, porque se Ele não aparecer, dá ruim. E Deus gosta disso. Deus gosta de pessoas como Davi,
todo mundo tremendo no conforto. Não, para que brigar com o gigante? O gigante é muito arrogante, muito nojento, e muito grande, e cheio de músculos, e eu vou morrer. Não, ele não ficou nessa. Ele arriscou. Ele arriscou, gente. Mas da mesma forma que deu certo, poderia ter dado ruim, imagina. Pum, toma. O gigante com um tapão ia deslocar o pescoço. Ai, estalou. Do cara, do Davi. Mas Davi arriscou, e olha só, arriscou, ousou viver o milagre. Porque é muito bonito eu falar que a natureza de Deus, os milagres e tudo mais, mas e aí, como que você acessa isso? É pela fé. Ô Luiz, como é que uma perna cresce? Não é pela fé? Você não tem que acreditar que você vai orar e aquela perna vai crescer? Então, você está ousando, você está colocando a sua reputação. É ousadia, né? Quando a gente diz assim, se eu sou homem de Deus, vai acontecer. Rapaz, isso é se jogar, e se Deus não aparecer, dá ruim. Mas Deus honra a fé. A fé honra a Deus, Deus honra a fé. A fé honra a Deus, Deus honra a fé. Amém, gente? Deus está falando? Então vamos lá. Eu quero ler um texto agora bem rapidinho com vocês, lá em 2 Reis, a partir do versículo 1. E assim a gente vai dando continuidade na introdução. Amém? Brincadeira, está acabando. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito, e então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. 6. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou de tirar a vida? Porque esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu era o quê? Profeta. Quando Eliseu, o homem de quê? De Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: porque o rei ficou tão aflito, envie Naamã a mim, e ele saberá que é um profeta verdadeiro em Israel. Olha esse final. Naamã foi até o rei. Estava errado já, porque a menina falou: vai até Samaria, lá você vai encontrar um profeta. Ele não foi no profeta, ele foi no rei. Porque tem gente querendo resolver assuntos espirituais com gente errada. Tem coisas que você tem que procurar homem de Deus, ok? E ele foi no rei. O rei chegou e disse: eu não sou capaz de resolver. Aí Eliseu, cria de Elias, né? Ousado. Falou assim: ó, esse rei é um bananão. Faz o seguinte, manda o leproso aqui, ó, traz para mim. Ele falou para trazer para ele. Traz para mim. Traz esse leproso para mim. E a gente vai ver se não tem Deus, não tem profeta nessa nação. Essa atitude de Eliseu é a atitude que está faltando nos dias atuais para que possamos viver o sobrenatural. Essa é a atitude que falta em muitos cristãos nos dias de hoje, e por isso não conseguem viver o sobrenatural. E aí o evangelho fica chato, fica monótono, é a mesma coisa. Agora quem vive de glória em glória é sempre uma novidade no Senhor, é sempre uma novidade em Cristo. Você se move, é uma experiência aqui, uma experiência lá. Eu não estou dizendo que você se move por experiências, mas é impossível que você esteja com Ele e você não experimente coisas que Ele faz, coisas que Deus faz. E essa atitude do profeta dizer: traz ele para mim, olha, o rei não resolveu, mas traz para mim. Nós somos assim, ó, especialistas em saber sobre Deus, hoje mais do que nunca.
Basta você dar um Google, você tem vídeos, você tem textos, estudos, artigos, coisas que você consegue ver acerca de Deus. E é bom saber sobre Deus. Mas o que está carecendo nos dias atuais não é o quanto, de verdade, me entenda. Porque tem gente assim, que entende de Bíblia melhor do que eu, que tem mais estudo do que eu, que sabe o grego, o hebraico, e o aramaico, e o chileno, o chile, eu hablo assim, sim. Mas você vai ver a vida do cara. Sabe quando Jesus diz assim, sepulcro caiado, bonitinho por fora, adornado, branquinho, mas dentro tem o que? Morte, podridão. Mas sabe tudo. Não estou condenando, muito pelo contrário, eu amo o ensino. Eu amo o ensino. Mas é que você só vai viver o sobrenatural quando você entender quem é Deus e o que Deus pode fazer através de você. Não somente sobre quem Deus é, mas o que Deus que habita em nós pode fazer através de nós. As pessoas oram assim: Senhor, está aqui um doente, se for da tua vontade, Senhor, e rodopia, e joga azeite, joga até assim, e bate palma, e dá cambalhota. Se for da tua vontade, porque está jogando a batata quente para quem? Se Deus quiser, Deus faz. Ei, não é que se Deus quiser, Deus quer, porque está escrito assim, Êxodo 15:26, eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Jeová Rafa, o Senhor nosso médico. Verdadeiramente Ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Então Ele quer curar. O que Ele precisa são de pessoas como Eliseu, que digam: traga até mim, que eu vou botar a mão, e em nome de Jesus o milagre vai acontecer. Aleluia, 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 aleluia. Está entendendo a diferença? Tem gente que só sabe o que Deus faz, o que Deus é, mas não permite Deus ser através da pessoa. Porque Jesus foi, e Ele selou a igreja com o Espírito Santo, para que a igreja seja a extensão dele na terra. Como assim, pastor? Sim, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. E esse corpo, essa igreja está selada com o Espírito Santo para viver a magnitude, a grandeza da glória de Cristo. Sabe, eu quero ler com você rapidinho Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você crê nisso? Você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Mas tem vezes que parece que você não consegue, como se não pudesse. Aqui está dizendo que você pode todas as coisas. Eu sou um pouco atrevido, eu gosto de pesquisar, eu sou curioso. Aí eu fui lá no grego e eu vi qual é a palavra para todos. Todas as coisas, todas. Acredite em você. Anote. É todas. Mas ali a palavra que aparece é esjuo, que traz uma ideia de estou devidamente capacitado para fazer coisas extraordinárias. É posso, mas a essência é estou devidamente capacitado para fazer coisas extraordinárias. Como? Através de Cristo que me dá o dunamis, o poder. Então você está habilitado. Quando você lê isso aqui, está dizendo que você está habilitado
para demonstrar o dunamis de Deus, o poder de Deus, mas não é de qualquer jeito, é através de feitos extraordinários. É por isso que está escrito que em Deus faremos proezas, porque quando você manifesta o poder, o dunamis de Cristo, algo sobrenatural tem que acontecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá. Agora, quem quer ser usado por Deus de forma poderosa? Levanta a mão. Amém. Geralmente, quando Deus vai te colocar em um novo nível, você já sabe, está careca de saber. Luiz já ouviu muito, né, Luiz? Deus te processa. O Luiz está ouvindo, o Luiz está ouvindo. Deus te processa. Por quê? Deus precisa habilitar você, capacitar você para que você tenha a estrutura do próximo nível. E se Ele te coloca sem te estruturar, como eu disse lá no início, você é destruído. Então Ele tem que te capacitar, te preparar. E Ele processa. E deixa eu falar uma coisa, esse processo de Deus não tem limite. Aliás, tem um limite. Quando Deus processa você, tem um limite. Pode acontecer tudo, só não pode acontecer uma coisa: morrer. Lembra de Jó? Lembra de Jó? Jó, como pode ainda, né? Perdeu seus bens, seus filhos, seu marido. Misericórdia. O povo vai com sono, né? Adorar domingo de manhã. E pode ver, é domingo de manhã que sai essas heresias. O povo está tudo... Deixa quieto. Ei, Jó tinha família estruturada, tinha riquezas, um cara bem sucedido em todos os aspectos. E aí o diabo, desocupado, né, de rodear a terra, ele chega para Deus e diz assim: ó Deus, esse servo seu aí, o Jó, ele só te serve porque ele tem tudo. Olha só, ele tem bens, ele tem família, ele tem reputação. Aí Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens de Jó. Foi quando Jó perdeu boa parte dos seus animais, que na época era o dinheiro, era de fato ali o capital. Ele perdeu seus animais, seus rebanhos. Mas você acha que ele ficou reclamando? Olha a diferença de Jó. Ele perdeu todos os bens que ele tinha, financeiramente falando, materialmente falando. Ele permaneceu fiel. Tem gente que o namoradinho termina, ou a namoradinha termina, parece que o mundo vai e fala um monte de besteira, como se Deus tivesse culpa das tuas más escolhas. Pegou? Como se Deus tivesse culpa das tuas más escolhas. E aí Jó continuou fiel, mesmo perdendo os bens. Tem gente que cai o celular no chão, quebra, começa a amaldiçoar todo mundo, né? Até Deus tem culpa. Por que o Senhor deixou meu celular cair no chão? Porque eu fui um desatento e não usei capinha e caí. E aí o diabo voltou insatisfeito. Poxa vida, tirei os bens e ele permanece fiel. Aí Deus permitiu tocar na saúde de Jó. Mas Deus falou assim: a vida dele você não tira. Pode até tocar na saúde, mas a vida tu não tira. Jó estava sendo provado. A prova de Jó, o processo de Jó. E Deus falou assim: toca, mas não mata. Sabe por quê? Todo aquele que é provado, ele não pode morrer, porque o objetivo da prova é te dar recompensa. Morto não tem recompensa. Então quando Deus te processar, ainda que doa, aguarda, porque depois vem a recompensa da prova, vem a aprovação. O que eu quero te dizer é que sempre que você quiser dar um passo mais profundo em Deus, você vai passar por estágios, processos, provas, e você precisa permanecer fiel, porque depois do deserto você acessa a terra da promessa. Mas tem um deserto e você tem que passar. Não murmura, não reclama. Tem essa consciência. Eu aprendi. Eu tive problema com a minha família, de ontem para hoje. Problema sério com a minha família.
Não fique bravo comigo. Os meus peixinhos, eu amo meus peixinhos. Meu aquário quase que estourou. E eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tenho duas opções. Ou eu reclamo e digo, onde está o Senhor? Ou eu me alegro dizendo, obrigado. Lembra lá de Tiago 1,3? Tenham por motivo de grande alegria quando vocês passarem por várias tentações ou provações. Por quê? Porque a alegria parece tipo assim, me perdoa a palavra, parece idiota pedir para o cara se alegrar quando ele está sendo provado. Mas é porque quem entende sabe que depois da prova tem a promessa, depois da prova tem a recompensa. Então eu falei, está acontecendo? Está acontecendo. Vou ficar quietinho porque eu sei que Deus vai me recompensar. 4 horas da tarde eu recebi boa notícia das duas coisas, da família e do aquário. Deus é bom. Olha só. Por que eu estou falando isso? Porque talvez hoje não tem tanto impacto na sua vida as investidas do inimigo, ou tem, né? Mas à medida que você vai crescendo, você vai tomando responsabilidades, a vida vai ficando realmente exigente. Você precisa estar à altura, porque senão você apanha. Não somente no aspecto espiritual, estou falando a vida de um modo geral. Só que você precisa crer, cara, que você está guardado. Independente do que você passe, você está guardado por um Deus que te ama e te protege. O mesmo Jó, a Bíblia diz que ele tinha os filhos que eram meio da farra. Eles iam para casa dos amigos, eles se embriagavam com vinho. E Jó era muito temente a Deus. A Bíblia diz que Jó fazia ofertas a Deus, sacrifícios a Deus, com um objetivo de blindar os filhos, caso os filhos tivessem amaldiçoado a Deus no coração. Então, para garantir, para certificar que os filhos estivessem guardados, cercados, porque a oferta faz isso, a oferta guarda, blinda, cerca, Jó ia lá e sacrificava, para que os filhos estivessem cercados. Tanto é que toda vez que o inimigo ia para pegar os filhos, batia de cara com a oferta, não conseguia tocar, só tocou quando Deus permitiu. Nós temos hoje uma oferta que foi derramada por nós, amém? Nós temos um sangue precioso que foi derramado naquela cruz por nós, uma oferta que foi dada. Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para que nós que cremos fôssemos salvos. Hoje tem um sangue precioso que te cobre, uma oferta que foi derramada sobre você. O inimigo, quando ele... Mas isso estou falando para quem realmente, né, entrou em uma vida com Jesus, está debaixo do sangue de Cristo. Sempre que o inimigo vai para pegar você, ele dá de cara com a oferta que foi derramada, e ele não pode te tocar. Pastor, como assim? O inimigo está ao derredor. Não é que ele está perto, ele está ao derredor. Não é ao redor, é derredor. Porque ao seu redor estão os anjos do Senhor acampados para te guardar, os anjos do Senhor acampados para te proteger. Então, se você deseja verdadeiramente viver a natureza divina, acredite, você vai ser processado, habilitado e capacitado para viver o sobrenatural. Só que no processo, independente do que você passe, Deus está com você. A Bíblia diz que nós estamos na mão de Jesus Cristo. Ninguém pode nos tomar da mão de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos povo santo, adquirido, pertencemos a Ele. Você está guardado e protegido do Senhor. Mais do que isso, você já pode ficar de pé. Não somente guardado e protegido, você está selado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que capacitou o Senhor Jesus Cristo para se mover de forma sobrenatural aqui na terra, é o Espírito Santo que está aqui, é o Espírito Santo que nos sela e nos respalda. A águia nasceu para voar, é a natureza dela. Você que é filho de Deus, nasceu para ser extraordinário, amém? A sua natureza é ser extraordinário, a sua natureza é ser extraordinário. Você me conhece, eu não sou coach, eu não estou falando isso porque eu não quero
Mas eu não posso também vir aqui e dizer que a natureza de Deus habita em você e você tem que ser não, cara, você tem que ser extraordinário na sua vida, no seu dia a dia, nos seus negócios, naquilo que você faz, porque está escrito: e vereis outra vez a diferença dos que servem a Deus para os que não servem. Então existe sim uma diferença nítida, notória sobre aqueles que são filhos de Deus. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos nessa noite, que você permita o Espírito Santo te tomar pela mão. É como aquela águia que joga o filhote para que ele possa viver a sua natureza e voar. Hoje o Espírito Santo é como se ele estivesse te empurrando para você sair do cômodo, para você sair do ninho, para você sair do conforto, para você sair do natural e você entrar agora em uma vida sobrenatural, na atmosfera de Deus, na realidade de Deus. Eu gostaria que você, com toda a fé que você tem, com toda a ousadia que você tem, com todo o desejo que possui, que você esteja agora com as suas palavras. Enquanto a banda toca, você vai aí no seu lugar com as suas palavras, pedir para viver o sobrenatural. Tem que ser um pedido seu, tem que ser um clamor que sai de você, um desejo para viver a glória, um desejo para viver o sobrenatural, um desejo para sair do raso e mergulhar no mais profundo da presença. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, nessa noite, habilita o teu povo. Nessa noite, habilita os teus filhos, habilita essa juventude, habilita essa geração, para que eles possam ser aquilo que o Senhor chamou para ser, para que eles possam se mover debaixo da tua glória, debaixo do teu respaldo, debaixo da tua unção, em nome de Jesus. Enche cada um, habilita eles nessa noite, manifesta, Pai, manifesta sobre eles a tua natureza, manifesta sobre eles a tua glória, manifesta sobre eles a tua essência, em nome de Jesus, vai adorando, eu vou confiar somente em ti, não vou abalado, santo, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Agora eu quero chamar de forma bem rápida